Gente, hoje nós vamos fazer uma avaliação da redação do Enem. Fica aí para você entender o que a gente vai falar. Olá, está no ar mais uma edição da Mesa de Debates aqui pela TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e nós estamos aqui todos os dias contando com a sua atenção e com a sua companhia. Gente, nós vamos falar da redação do Enem. Na realidade, nós vamos fazer uma avaliação, porque é bacana você ter feito a redação, era bacana todas as discussões que vieram antes, mas vamos olhar o que foi feito para a gente poder avaliar o nosso momento atual e para você se preparar para outras incursões futuras. Nós trouxemos aqui do Colégio de Curso Nota 10, Maica, né, que é versada mais na parte de redação em língua portuguesa, e a Juliana, que também é redação, mas versada mais na literatura. Junto comigo aqui, que não fez o Enem, não. Mas que viu o tema da redação, né, e que provavelmente estranhou, porque eu achei esquisitíssimo, né, não entendi. Bom, mas a minha opinião não interessa, né? Está aqui o nosso amigo aqui, esqueci o nome do Ronald. Muito prazer. Te convido só há só 10 anos. Só 10 anos. O Ronald Platts, que vai me ajudar a entrevistar essas meninas que vão dizer para a gente o que está acontecendo. Na realidade, a redação é isso mesmo, né? A redação, ela vem com um tema e você vai ter que... você não tem que necessariamente se preparar para a redação. Você tem que saber escrever uma redação, saber fazer abordagem, ver quais são as regras, né? Se eu e você tivéssemos que fazer, seria assim também, né? E o aluno é requerido isso. Houve um certo estranhamento. A gente vai pedir para a Maica e para a Juliana explicar para a gente. Fala aí da redação desse ano, o que era previsto, o que aconteceu, o que vocês acham? Então... Vamos lá, né? A gente falar da redação, de fato, esse ano é bem peculiar. Uma vez que o Enem, a gente sabia que viria alguma coisa diferente. Não era, acredito que todos os profissionais que trabalham com a redação já há algum tempo estavam esperando uma mudança nessa matriz nova, né? Porque a gente sabe muito bem que os temas de redação caminham muito também com as novas conjunturas. Mas a gente não esperava que fosse um tema tão diferente. O costume de trabalhar eixos culturais na redação é muito comum. Trabalhar 11 eixos, né, que a gente trabalha ao todo. A gente trabalha cultura, educação, saúde, tecnologia, esporte, mídia. Então, são 11 eixos. O aluno ele é preparado. Só que não para um tema tão específico a esse ponto, ainda mais considerando o cinema, que, do ponto de vista, vamos falar do ponto de vista técnico da prova e profissional, não é uma coisa que vai abranger o Brasil todo. A gente sabe a quantidade de cidades brasileiras que não tem cinema. A gente sabe a quantidade de pessoas que sequer foram no cinema. O próprio texto base da prova vinha falando isso. Só que você cobrar algo, perguntando sobre ele, sem antes saber se todos já viram, é uma coisa muito complicada, considerando um exame que está colocando pessoas dentro da faculdade, que para muito aluno aquilo ali é, de fato, a única prova de inserção no ensino superior. Então, assim, o tema de redação desse ano, ele saiu daquilo que a gente estava esperando. A maioria, né, até das plataformas digitais que falam sobre redação, dos próprios órgãos educacionais, estavam apostando em 2 eixos muito fortes. Estavam apostando em educação, que poderia ser evasão escolar, educação à distância, porque são temas que estão muito dentro dessa matriz nova curricular do Estado, e no tema de saúde, devido à questão da saúde mental, depressão, ansiedade, suicídio, síndrome de burnout, e veio um tema no eixo cultura, que foi a democratização do cinema. Então, assim, à primeira vista, o tema em si não é difícil, mas ele não é difícil para quem sabe o que é cinema. É verdade. E o cinema também tem, além de não ter salas no Brasil todo, o cinema ele não tem sido assim, uma coisa assim, muito recorrente na sociedade atual, porque você tem tantas mídias hoje em dia, né, que você se ocupar do cinema, por exemplo, a minha geração, né, a nossa geração, de repente, tem uma noção mais de cinema, diversificação de papéis, de situações e tudo, mas... Para essa geração mais nova agora que está fazendo prova, o cinema, aqueles que têm acesso à sala de cinema, ainda assim ocupam um espaço menor. E o cinema está elitizado, olha Juiz de Fora. Sim. A gente tinha poucos cinemas em Juiz de Fora, fora de shopping. É verdade. A gente tinha ali no Calçadão, que era o Palace.
O Palace. O Palace, que foi o último que fechou, né? Que agora virou uma loja, olha a mercantilização do processo. A gente tinha o Palace e hoje o cinema ele está dentro do shopping. E o shopping, ele... Só de carregar esse nome shopping, não preciso nem dizer, mas ele já é um ambiente restrito. Um ambiente elitizado. Um pouco mais elitizado. Sim. E que requer da pessoa um certo poder aquisitivo. As pessoas não moram perto dos shoppings, elas precisam do transporte para chegar até lá. Quando chegam, o preço do ingresso, acredito eu, é uma condição que dificulta o acesso democrático ao cinema, porque nós vivemos num país desigual, que o poder aquisitivo é baixo, um alto número de desemprego, então as pessoas, é quase cruel ter que escolher se eu vou ao cinema ou se eu compro uma cesta básica. O cinema vai ficando numa escala de prioridade muito baixa. Então, quando a gente fala do fim do cinema de rua, que era o meio acessível a todos, e transpor para os shoppings, você reduz o acesso a ele. Juliana, vou fazer uma pergunta para você e para a Maica. Eu acredito que o tema da redação, como tudo nesse país ultimamente, tem sido muito politizado. Tudo entra em discussão política. Entra em discussão de que o jovem não tem acesso ao cinema e talvez, apenas talvez, eu queria que vocês falassem sobre isso, talvez esse tema tenha sido escolhido por ser um tema mais comum, corriqueiro, não o acesso à sala de cinema, mas todo jovem, ele sabe o que está acontecendo no cinema, independente se ele mora numa cidade do interior, porque hoje você tem acesso à internet. E a internet é o tempo todo passando super-heróis, filmes que estão em cartaz, mesmo que você veja esse filme não numa sala de cinema, mas você veja esse filme numa sala, apenas no YouTube ou numa sala, num vídeo, em alguma coisa desse tipo. Talvez essa discussão não tenha sido um tema mais ameno, mais tranquilo, exatamente para não entrar nessa polêmica de política, porque se talvez tivesse falado um tema de inclusão social, ia entrar no tema de política. Será que a escolha desse tema não foi um tema exatamente para isso, com esse objetivo? Não, eu acredito que não. Eu também. Porque se você for considerar a atual briga que teve, por exemplo, uma briga, né, entre aspas, mas uma briga metafórica, mas que teve, por exemplo, entre o governo com a Ancine, em relação aos filmes de produções culturais brasileiras e o julgamento até do próprio governo a respeito disso, que, por exemplo, filmes produzidos no Brasil como Bruna Surfistinha fere a moral e a ética das famílias brasileiras e daí por diante, se você for considerar isso, não, eu acho que o tema até arriscou bastante. Seria muito mais fácil ter colocado um tema mais neutro, como, por exemplo, a importância da família na escola, já que a família está, né, deixando para a escola. Mas a família ia entrar num tema politicamente incorreto nesse caso também, porque também é alvo de mas é impossível a gente viver sem a política, polêmica. né? Existe mas exatamente, será que a sociedade não está tão focada na política e esquecendo o verdadeiro objetivo, que é a educação? Eu pergunto pelo seguinte, os alunos que estão fazendo o Enem, o objetivo deles é ascender uma graduação. Sim. Não adianta você querer que um aluno tenha uma prova fácil demais e ele consiga passar para uma graduação e se torne mais um que vai ter o diploma debaixo do braço sem emprego, dirigindo, de repente, um carro de aplicativo. Mas olha a política aí de novo. Então, para eu cobrar isso, eu deveria ter pelo menos um censo estatal de que todas as escolas, aquela escola lá da zona rural e essa escola aqui de Juiz de Fora, que é a maior, eu deveria ter o censo de que todas vão ter o mesmo processo de avaliação justo. Quando a gente faz uma prova em nível nacional, como é o Enem, porque a gente tem que levar que o Enem foi aplicado do norte ao sul do país, né? O Enem foi aplicado em todos os lugares. Quando eu faço uma prova num nível nacional, eu tenho que, pelo menos, tentar colocar um tema que, mesmo que não caiba a minha pessoa, mas um tema que seja possível discutir num critério mais amplo. Quando eu pego um tema que eu restringo a um público elitizado, ou que até você falou da internet, mas eu não tenho dado agora, eu não tenho certeza se é do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas o Brasil está com 67% do seu território hoje de pessoas com acesso à internet. Existem 33%, é mais ou menos a média, está colocando uma margem de erro, de pessoas que não têm esse acesso. Falar 33% da quantidade de pessoas que existem no território brasileiro é muita gente.
Então, assim, a internet do Brasil, além de ser de péssima qualidade e nem ser gratuita, porque vamos falar a verdade, né? Hoje a gente vai em países mais desenvolvidos, a gente vê que a internet, você está com ela dentro do metrô, você está com ela andando na rua. No Brasil, você ainda tem que pagar por um 4G que não funciona, um 3G que agarra, um H+, que vai caindo, né? Se a gente for falando aqui, daqui a pouquinho não tem a internet. Falar disso e falar de cinema soa até como ironia. Porque quando a gente fala do Enem, falando na amplitude nacional, o Enem sempre vai vir com questões políticas, apesar dessa prova ter excluído muitas questões políticas. Eu fiz a prova. Tem um politicólogo que ele avalia muito eleições, essas coisas, e ele falou, eu assisto sempre os vídeos dele, o Alberto Carlos de Almeida. Ele disse o seguinte, que ele fala assim, que apesar de todos os problemas que nós estamos vivendo, as instituições estão funcionando. Opinião dele, as instituições estão funcionando e que, como o poder é muito diversificado na República, não ia haver uma influência governamental por um governo A, B ou C na prova obrigatoriamente. Algumas coisas foram excetuadas da prova. Você talvez tenha um olhar mais de lince, né, porque é a sua área, ou na prova de história ou em outras provas tenha saído algumas coisas, mas que podem voltar ano que vem. E algumas dessas coisas que não estiveram nessa prova agora, que seriam consideradas polêmicas, já faltaram em provas anteriores. Ele fez essa defesa e diz o seguinte, que ele acha que a prova não evitou temas políticos, não, temas polêmicos, não, ela tinha temas polêmicos lá, né? Agora, esse tema, pelo que você está jogando aí, eu queria até entender isso aí, corroborando a pergunta dele, do Ronald, eu queria entender assim, em outros momentos você teve uma redação com um tema que vocês considerassem elitista em outro momento? Para a gente poder fazer uma avaliação, uma comparação, porque eu estou entendendo o que o Ronald está falando, que tudo vira polêmica, né? Não, você vê, a mesa está sendo discutido política ao invés de educação. Não, mas é porque todos nós somos sujeitos políticos. A gente acorda sendo ótimo, mas político. A prova era sobre educação. Isso aí era uma coisa para passar. Eu só queria fazer um comentário, porque assim, engana-se quem pensa que a prova não tem um cunho político. Falar da democratização de um bem cultural no país é uma questão política, uma vez que a arte não é político partidária. Né? Sim. Não é político partidária. Política é uma coisa, partidária é outra. Porque se existe um grupo que está excluído do acesso ao bem cultural, isso é um sintoma de que o país não privilegia todos para que tenham o contato com aquilo. E isso já foi discutido na arte quantas vezes, né? A literatura fala muito sobre isso. E isso independente da política partidária dos vários governos desses últimos tempos. Tá. Porque nós fomos criados, né, com uma elite que produzia arte para as pessoas. Então, dava um cunho de algo difícil de entender, pouco acessível. Se isso permanece, é porque nós não conseguimos quebrar essa regra dentro dos bens artísticos. Entendi. Agora eu estou começando a entender o ponto de vista. E pensa comigo, eu vou falar os últimos temas. Lei seca, abrange todos. Porque a lei seca, ela está falando de quem bebe, não importa se é uma pessoa de classe com classe acessível, classe média, é quem bebe. A lei qualquer seca, cidade, qualquer região do país. Se você tem 18 anos, está dirigindo e foi pego, não importa de onde você seja, a lei seca era para ser aplicada para todo mundo. Não estou falando que ela é ou não, mas é para ser. É um tema, sim. Quando você fala de inclusão de surdos na escola, é para todo mundo. É para todo mundo, porque hoje talvez você não conviva com uma pessoa com problema auditivo, mas amanhã você pode ter alguém na sua família que tenha, você pode ter um amigo, você pode ter... Então, ele é para todo mundo. Ele não é elitizado. Eu não estou falando de uma pessoa. Quando eu falo a pessoa surda deveria estar incluída na escola, eu estou só chamando a atenção justamente de um público que está sofrendo um processo de segregação e eu quero fazer com que todos reflitam sobre isso. E aí entra o A, B ou X, tá? Voltando ao que eu estou falando da questão territorial. O menino, de onde ele talvez nunca tenha visto uma pessoa surda, ele sabe o que é. Porque isso daí ele vai estudar, gente. Isso daí no básico do básico da escola... Mas o cinema pode ser estudado também, não? Mas é aí eu não que preciso ter alguém surdo na minha família para entender quais são os problemas de alguém surdo. É o que eu falei. Na lei de diretrizes e bases... Agora, o cinema eu também não preciso ter ido ao cinema. Na lei de diretrizes e bases, que é o documento normativo da educação básica no Brasil, diz lá que é obrigação das instituições escolares transmitirem uma vez por mês pelo menos um filme nacional para os alunos. E entramos na polêmica outra vez. As escolas do Estado não têm condições que isso se efetive.
tive. Então, se não for pela televisão. O interessante é que em nós casa, trabalhamos em escolas públicas e escolas particulares. Então a gente está nos dois extremos hoje no Brasil de questão de ensino. Existe um abismo entre as duas. Existe. Total. Existe um abismo. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira. E estudando em escola pública, eu consegui passar no vestibular para uma universidade federal. Só que isso era uma educação de... Não vou falar a minha idade, mas... de 30 anos atrás, né? E hoje se nivelou por baixo. Sim. Eu acredito, e vocês como professoras de ensino médio, ensino básico, que a educação ela tem que ser nivelada num bom nível exatamente nessa base, para que o estudante chegue na universidade com capacidade de sair de lá e adquirir conhecimento. Sim. Nós tivemos uma mesa de debates essa semana, né, exatamente falando sobre isso, a qualidade de uma pós-graduação. Hoje uma graduação, você tem um aluno, ele tem uma carga horária de 15, 18 horas semanais, ele está na sala de aula, está absorvendo conhecimento, ele sai dali, ele não pega um livro. Eu estou dentro de faculdade, eu vejo os alunos não pegam livro em biblioteca. A biblioteca é um artigo de luxo dentro da faculdade. Imagina você quando a gente pede para um aluno comprar um livro que custe R$40, pelo menos. É questão de valor, prioridade, talvez. E é o que a gente está falando. Não é que os outros temas, igual imigração, violência contra a mulher, não é que você tem que ter vivenciado, mas são temas do cotidiano mesmo, são temas que não importa onde você esteja. A televisão, que hoje ainda vamos dizer que é o mais acessível mesmo, né, no Brasil, eu tive a oportunidade até de ir em algumas regiões do Brasil, que as pessoas estavam em redes do lado de fora com a TV ligada. Então, é o que mostra que a TV ela chega ainda em muitos pontos. A rádio chega em muitos pontos. Mas quando a gente fala de cinema, voltando no processo do que é o cinema hoje, infelizmente, é o que eu falei, o tema em si, porque o tema teve um lado positivo, obviamente. A gente está vivendo também uma mercantilização do ensino para entrar no Enem no Brasil. Sim. Que, de novo, entra a segregação, porque paga quem pode. O menino, hoje, a gente está vendo aí no mercado, professores que trabalham com a disciplina redação para o Enem, que eles não estão ensinando o menino a pensar para escrever. Ele congela para o menino estruturas, ele congela para o menino formas de fazer prova. Para o menino fazer prova. Então, lado positivo, que o menino que entra nessa vibe aí de congelar as coisas, ele pega um tema desse cinema... Um tema que saia exatamente desse escopo. Exatamente. De repente, não é isso a grande... O lado positivo. A grande rasteira, não foi essa? Exatamente. Sim, se você sai, eu estou esperando, eu já estou com um texto pronto que meu professor preparou comigo, porque é importante que eu tenha uma boa nota, porque a minha escola vai ser avaliada por essa boa nota. Aí você tem que pensar. Exatamente. Perfeito. Isso eu achei assim, muito engrandecedor. Porque uma semana antes do Enem, vai plataformas digitais vendendo redações prontas de temas, e eu tô falando que eu trabalho com isso, gente. Então, assim, eu não vendo redações, mas eu estou falando que trabalhando com isso a gente acaba vendo. Eu tenho uma plataforma digital, mas na hora que eu comecei a ver o mercado desses últimos 15 dias antes do Enem, professores, né, vendendo. Eu tenho 20 redações prontas sobre os temas tais, vendendo por X. Quem quiser comprar, compre. Quer dizer, como se a redação fosse algo... Isso denigra a própria profissão de vocês. Sim. Não, porque isso acaba com a gente. Exato. Se tem uma profissão que o brasileiro tem assim, carinho e apreço, é do professor. Né? Tem uma frase da primeira-ministra da Alemanha que ela diz que o profissional que tem que ser mais bem pago na Alemanha é o professor. Porque é ele que cria todos os outros profissionais. E a Alemanha é um exemplo de... O Brasil também deveria. Não, exatamente. A gente deveria seguir um exemplo desse, né? E no Japão, o imperador, a única pessoa que não faz reverência ao imperador é o professor. Olha só. Sim, esse respeito, eu acho que isso tem que ser resgatado no Brasil. Se a gente fez tudo dessa forma até agora, se tem professor vendendo resultado de redação pronta, né? A gente precisa resgatar o professor, precisa fazer com que o professor seja valorizado ao nível que ele realmente merece. Sim, né? concordo, e mudar esse país de uma forma positiva, independente de viés político. Não importa em quem você votou. O importante é que o país cresça e que ele seja um país que os professores são valorizados, que você consiga estudar e seguir uma profissão em que você tenha conhecimento para seguir aquela profissão. Vai parar de cair prédio, né? O Zé Roberto é engenheiro, eu estou quase me tornando engenheiro. Está quase chegando lá. Né?
Então, se o nível de ensino, né, se os professores forem qualificados, todo o resto funciona no país. Funciona. Sim. E quando a gente fala de qualificação, é falar de, como você falou a palavra para mim, que fecha tudo, é a valorização. Exatamente. Porque você querer que um professor assuma um cargo de 40 horas semanais, pagando o que não dá nem para ele pagar O aluguel. o aluguel, você não vai esperar que esse professor... E aí a gente tem que deixar... Eu sou muito contra essa fala só do amor à profissão. A gente ama a profissão, mas precisa comer, né? Precisa ir no cinema. A gente precisa ir no cinema. O médico também ama a profissão, Perfeito. né? É o que eu falo. E é muito bem Muito remunerado, bem mas remunerado. ele ama a A gente profissão. ama. E eu acredito que Você eu percebe que ele acredito que o professor é amor mesmo. Chegando num É certo mais ponto, até é do- muito Mais do que o amor. médico. É muito Mais do que amor. o médico. Porque Quantos dias a gente quer desistir, continua, porque a gente acredita no futuro dos alunos e que eles podem ser pessoas melhores. Se tem alguma... né? A gente estava olhando de lado bons e ruins, se tem alguma coisa boa dessa situação atual do professor, que você sabe quem é professor hoje é que tem amor ao que faz. Com toda certeza. Né? Porque hoje, quando alguém pensa em estudar para ter uma formação profissional, a primeira coisa que pensa é exatamente isso. Pô, eu queria muito ser professor. A Mas gente nós trabalha- nunca paramos Você. de estudar, né? Eu vou A dar verdade é essa. o próprio exemplo. No nosso curso, no Colégio Curso Nota 10, a gente tem muito aluno, né? E pô, eu tô para te falar, eu não vou arriscar, mas eu perguntei em todas as salas quem ia fazer licenciatura no primeiro dia de aula. Ninguém levantou a mão. Olha só. Eu não sei se houve mudanças até agora, né? A pessoa falou, acho que eu... Mas ninguém. Não, você quer ver uma coisa? Eu dou aula... 3% dos adolescentes no Brasil querem fazer licenciatura, né? Olha É só, pouco. É muito eu dou pouco. aula, assim, eu tenho um curso pequenininho que eu dou aula para assim. Atualmente eu parei de dar aula em colégio, né? Estou mais para aposentado e tal. E eu tenho um colégio, um cursinho lá, onde eu dou aula para 5, 6, 10 alunos no máximo. E outro dia apareceu lá um rapaz que quer fazer, uma mocinha que quer fazer biologia. Eu falei, você vai fazer biologia? Vou, mas eu não vou ser professora, não. Eu falei, tá. E o outro, aí na outra turma tinha um menino que ia fazer matemática, mas eu também não vou ser professor, não. Eu falei, mas gente, que preconceito. Qual o problema de vocês com a gente? Quem vai pagar essa conta é a próxima geração. É a próxima Sim. geração. Você não vai ter Geração. professores. Fica em extinção. Exatamente. E só voltando, a prova do Enem é a prova disso. A prova ela foi uma prova de 90. Eu fui fazer a prova, e eu já estou um tempo aí, obviamente, sem fazer uma prova desse nível nacional, no sentido de tempo. A prova do Enem a gente sempre faz. Quem é professor pega a prova depois, dá aquela lida. Mas eu estou falando de estar lá. Eu fiz questão esse ano de estar lá para eu sentir o que o meu aluno sente. Porque eu queria ver na pele. Porque os alunos falam mesmo, não dá tempo, a prova é grande, o texto é isso. E não dá tempo. Eu consegui fazer tranquila, considerando que eu saí, a prova acabava às 7, eu saí 15 para as 7. Mas considerando, assim, hoje, eu estou fazendo 18 anos, agora, de bagagem de sala de aula, né? Esse rosto novinho é só... Você acabou de falar de 18 anos. 18 anos de sala de aula, né? Mas, assim, foi uma prova extremamente interpretativa. Isso também foi uma coisa que me chamou a atenção, do ponto de... Eu sei que a questão do conteúdo, quando você fala de história, geografia, as pessoas esperam o conteúdo mesmo. Elas esperam aquela cobrança bem técnica da prova, né? Algumas questões foram conteudistas, mas a grande maioria foi muito interpretativa. E a interpretação é outro problema do Brasil, que a gente tem que parar para pensar nessa questão da base educacional. Porque quando a gente fala da redação, foi o que eu te falei, o tema da redação, outros temas poderiam ter vindo, sim, no sentido de terem sido temas mais importantes, mais amplos no território, sabe? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar em outros estados brasileiros, quando eu trabalhava na instituição que fazia provas, Prova Brasil, SAEB, e eu pude conhecer essas realidades. Então, depois que eu conheci, que eu saí um pouco dessa minha zona de conforto, de achar que o menino que está em tal lugar, achar que tem. Eu parei de achar, eu passei a ter certeza, ele não tem. Porque quando a gente acha, é isso, você vira e fala, poxa, mas o menino, não é possível, a cidade mais próxima dele, ali meia hora, tem um cinema. Mas a gente tem que se perguntar antes o seguinte, esse menino pode ir para essa cidade? Ele consegue É se quase deslocar. pensar Ele vai de nessa fora cidade. bicas, né? O cinema, na verdade, ele se tornou um artigo de luxo até para classe média. Porque é caro. Se você for... Caro. Caro não é o cinema, caro é pipoca, né? É. Pipoca é muito caro. Eu pensei isso, mas eu não ia falar. Então, assim, mas o cinema é a questão de um evento de lazer, que uma família pode ir junto, né? Você tá com o teu filho Sim. no cinema. Sim. Então, acho que assim, todos nós merecemos isso, né? Nós Com temos certeza. direito disso. O tema é interessante nesse ponto de vista. Acho que agora você me entendeu. Falar de democratização do cinema é interessante. Se tivesse abordado isso, para quem pode falar disso?
A gente poderia levantar essa discussão para aquele que, de fato, já teve, pelo menos, a dimensão do problema. Quando você fala disso para o menino, eu ouvi uma aluna minha, falou comigo assim, ô Maica, que tema é aquele? Eu fui com esse cinema aqui em Juiz de Fora quando eu vim estudar esse ano. Ela falou. Sim. E é uma aluna que não é... É uma aluna que está estudando um curso bom, né? Que está estudando um curso que não é... É um curso não tão acessível no sentido de para todos. E aí, ela falar isso comigo me chamou muita atenção. Porque ela virou e falou assim, esse raio desse tema de cinema... Eu vi cinema aqui quando eu vim esse ano estudar em Juiz de Fora, que lá na minha cidade não tinha. Eu até ri na hora com ela e falei com ela, de onde você é? Ela falou a cidade dela, é aqui perto, cidade muito pequena. Se eu não me engano, Monte Verde. Acho que algum nome desse tipo. E ela falou que lá não tinha cinema, que então ela não... Mas tem internet, tudo bem, ela tinha acesso à internet. Mas o cinema, outra, né? O cinema é o cinema. O encantamento do cinema. Você fez um comentário muito interessante, que essa prova foi uma prova muito interpretativa. Foi. Né? Eu lembro, garoto, assim, meu pai comentava comigo, falou, você tem que questionar tudo. Você tem que receber a mensagem, decodifica ela, não falava com essas palavras, mas você pensa no que você está recebendo, avalia o que você está recebendo e faz a sua interpretação daquilo. A questão do cinema pode ser que seja da questão interpretativa também, de você pegar um tema que todo mundo tenha ido ou não uma sala de cinema, sabe que existe um cinema, né? E dali, aí você falou da questão técnica, aí eu não entro porque não é minha praia, mas talvez a pessoa até escrever uma redação falando, olha, eu não tive oportunidade, a gente conversou isso um pouco antes até da mesa, eu não tive oportunidade de ir numa sala de cinema. E eu acho que a democratização não chegou ao país todo. Sim. Né? Você tem cidades menores que não tem cinema. Pelo menos o tema não foi democratizado. Não, o tema eu acho que até foi democratizado, né? O tema cinema, o nome cinema. Isso é uma opinião pessoal. Sim. Mas a sala de cinema não. E eu acho que aí uma opinião contrária a isso, eu acho que falta muito para chegar numa democratização do cinema. Talvez fosse você desenvolvendo um raciocínio desse, você teria uma nota, seria bem avaliado ou não? Ou a interpretação ali, só pode responder isso aqui se você for numa sala de cinema, senão você está fora. Não, eu desejaria que o aluno que estivesse fazendo a prova e que não tivesse tido contato com o cinema em momento algum e que pensasse que na cidade dele não existe cinema, entendesse por que lá não está e por que ele é parte do problema. Só que eu não posso considerar que na hora da prova, porque é um exame muito grande, ele quer passar um tempo curto, ele vai conseguir refletir sobre aquilo. Mas se ele conseguir captar que ele é parte do problema, eu acho que ele vai entender que ele tem uma linha argumentativa ali dentro. E ali ele pode ir por essa linha. Pode ir por essa linha. Porque o Enem nesse ponto ele aceita. Os dois textos de apoio ali ajudavam o aluno a encaminhar uma solução como essa? Não, o primeiro texto, só recordando, o primeiro texto ele falava sobre o surgimento do cinema, Lumière, como o cinema surgiu lá atrás. Uma coisa histórica. Bem histórica. Bem histórica. O segundo texto, ele vinha com dados, o segundo ou o terceiro, né? Porque a ordem agora eu não me recordo. Ele vinha com infográfico, então era o segundo. O segundo texto, ele vinha com informações a respeito do como que as salas de cinema no Brasil foram acabando e ao mesmo tempo quanto que elas foram crescendo nas zonas urbanas. Sim. Então foi deixando claro como que nas zonas periféricas essas salas foram acabando pela questão do custo, da manutenção e como botar uma sala de cinema numa zona periférica, você tem que ter muita certeza que aquela sala ela tem que ter um apoio por trás, porque também ela não sobrevive financeiramente sozinha, né? Exatamente. A gente tem que ter essa noção. E o terceiro texto vinha um infográfico falando a respeito do crescimento das plataformas digitais, da questão da televisão, justamente da parte tecnológica que envolve a questão do cinema. Se a prova do Enem não avaliasse 5 competências, sendo 2 gramaticais e 3 argumentativas, de forma tão pesada no sentido que eu concordo com o que vocês falaram, eu acharia lindo um menino que escrevesse na prova: eu não sei falar de cinema, pois na minha cidade não tem, eu nunca fui, eu só ouvi falar e gostaria de ir. E esse menino ganhasse 1.000. Sim. Eu acharia isso lindo. Porque aí, se a cobrança é o raciocínio, se a cobrança né? E não ele está dentro do tema, lógico. Só que a prova do Enem, ela vem com categorizações de correção que ela não permite só essa opinião simplória, porque se o menino nunca viu aquilo, ele vai ser simples, no sentido de, se eu não vi, como que eu vou me aprofundar tanto? Quem dera, como ela falou, quem dera se esse menino reconhecesse, né? Eu não estou fazendo parte desse tema.
não sou eu aqui, e falasse isso na prova, nossa, poxa, O leva Brasil cinema... é desigual, Ele né? consegue Então eu não argumentar bem faço se ele não parte. faz parte disso. Consegue, né? só que a prova do Enem, ela cobra o que a gente chama, de uma forma mais, vou falar bem simplória mesmo, de comprovação de tudo que você fala. Você não chega na prova do Enem meramente expressa uma opinião neutra, do tipo, na minha cidade não tem cinema, então eu não sei falar sobre democratização de cinema. Ela vai cobrar você falar o seguinte, olha, na minha cidade não tem cinema porque eu faço parte dos 33%. Se ele argumentasse. É isso. Entendi. Ela entra com um processo de comprovação muito forte. Eu não posso começar meramente a minha redação falando assim, o cinema surgiu há muito tempo. Não, eu tenho que colocar, o cinema surgiu no século XVI, eu tenho que ter argumentação, eu tenho que colocar o século XVI, século 1500 e pouco. Eu tenho que colocar a comprovação do processo. Então a gente entra nessa outra linha. Nesse caso do surgimento, tinha um texto que dava esse embasamento. Não dava nem para usar. Não, você não pode repetir o que o texto base da prova coloca. É só para te Mas orientar. E quando- se pudesse, aí o menino que tem a argumentação, mas não conhece, ele pega Fazer daquele texto colagem, algo e né? faz uma... Mas a prova não permite. O que ela põe no texto base, você não pode replicar na sua prova. Então... Nem os dados. Não, eles são dados meramente interpretativos que te ajudam, obviamente, a traçar a linha argumentativa. Mas se a prova falou que 50% dos brasileiros hoje têm acesso a YouTube, eu não posso pôr na minha prova 50% dos brasileiros têm acesso. Isso não vai considerar como peso argumentativo. Agora, isso me faz interpretar que a outra metade não tem. Sim. Aí eu posso interpretar do outro lado. Só que aí entra o que eu te falei. O processo do Enem hoje, ele se tornou muito mercantilizado nessa questão. Ele se tornou... Os meninos que têm acesso a maioria, né, que tem acesso a fazer um bom curso, ainda faz um curso extra, ainda faz outra coisa, ainda entra numa plataforma digital, compra uma videoaula, vê o filme que o professor indicou, porque tem isso, a gente indica muito filme durante as nossas aulas. A gente fala, olha, esse tema aqui, assistam esse filme, Escritores da Liberdade, vocês vão ver que ele... Aí o menino, no dia seguinte, ele volta falando, professor, eu assisti o filme. É isso que a gente está falando, sabe? Até para a própria elaboração da prova, considerando o tema em si, é o que leva para essa questão. Porque, como eu falei, quando cai algo igual Lei Seca, que foi nacional, quando cai a questão do feminicídio, Maria da Penha, que foi nacional, porque não importa onde você estiver, se tiver uma agressão contra a mulher, você vai entrar nessas duas leis se você tiver cometido o crime. Quando é uma coisa de amplitude, uma lei de amplitude nacional, o menino ele tem a noção mais forte de falar. Quando você pega a democratização do cinema, que se eu não me engano foi assinada agora, mês passado, uma lei falando sobre a questão da inclusão de pessoas autistas. E de outros grupos deficientes. Na questão do cinema. Mas isso não tem 6 meses. Maica, eu acho que Entendi, o agora país entendi. ele tem que melhorar ao nível de um dia os nossos jovens, ao invés de estar discutindo Lei Maria da Penha e discutindo sobre bebida alcoólica, precisar mais discutir. Exatamente, né? Concordo. Então Fato. a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Tomara. Bom, a gente fez a discussão aí, mas eu agora entendi, porque a princípio eu estava direcionando, eu estava pensando aqui comigo, num pensamento próprio, desde que falaram sobre a questão da prova do Enem, poxa, eu sou uma pessoa da minha geração, cinema, né? Aí, de repente, o pessoal começou a criticar e tal, e eu assistindo lá, eu sou um youtubófilo, assisto tudo que tem na minha frente, lá do YouTube. Aí vieram o primeiro comentário, o segundo comentário, eu falei, deixa eu sair da parte técnica de redação, porque eu não entendo. Eu vou mais para o lado das discussões políticas. Aí veio esse politicólogo, ele fez algumas observações interessantes. No frigir dos ovos, ele quis dizer que havia mimimi parte a parte, né? Ele falou assim, gente, as coisas estão funcionando, não tem tema proibido, o tema da redação talvez não tenha sido adequado tecnicamente, mas ele não tinha nada a ver e tal. Eu achei interessante essa abordagem, mas eu ainda fiquei em dúvida, aí vocês começaram a falar, ele veio com esse questionamento. Eu vou dizer o seguinte, que eu entendi agora o que vocês falaram. A crítica é que se você coloca um tema em que a pessoa não tem acesso, mas se você tem uma certa rigidez em que a pessoa se aprofunde e saia para dizer, por exemplo, numa negação do tema, se não tiver argumento suficiente, e esse exercício é muito complicado para o aluno, ele teria que ter muita maturidade para fazê-lo, até mais vivência, você realmente já o excluiu de cara. Então essa seria
uma crítica técnica. Sim. E não uma crítica política. Não. Né? Na política. Não, de Perfeito. forma alguma. Bacana. Foi exatamente, tá vendo? Sempre se esclarece alguma coisa. Né? Não, mas a colocação delas Foi ótima. espetacular. Eu adorei o que vocês falaram aí, fiquei feliz da vida. É uma pena que a gente não teve oportunidade que vocês viessem aqui. Quem sabe se vocês não acertavam uma dessas aí, né? Chegava aqui e falava essa de do cinema. A do cinema, acho que ninguém O mais conseguiu, próximo viu? que foi trabalhado com os meus alunos, que eu trabalhei com eles, foi a democratização do acesso à cultura. Da cultura. Foi na trave. A gente na trabalhou trave, a na democratização trave. do acesso à cultura falando É. de todos os tipos. Museu, né, patrimônios históricos, mas cinema foi... É. Não, essa semana mesmo nós tivemos uma mesa de debates aqui e que um dos comentários, porque dia 5 de novembro agora foi o Dia da Ciência e da Cultura. E eu eu mencionei isso nessa mesa de debates, eu fiz uma crônica. E eu descobri, por exemplo, nos estudos que eu fiz para fazer a crônica, que o Brasil, em desenvolvimento de cultura e ciência, gasta de 4% a 6% do PIB. E que os países desenvolvidos gastam 20% do PIB. Quer dizer, e cultura é lucrativo. Para a gente não falar assim que não existe empreendedorismo. Né? Então, sim. salas de cinema são lucrativas porque elas trazem cultura e dá dinheiro para quem, né? Para quem faz, e escolas, museus, tudo isso é lucrativo. Eventos, por exemplo, um Rock in Rio da vida, atrai pessoas, mistura culturas. A cultura, ela não só educa, como ela muda comportamento, ela dá visões. E o brasileiro, ele é multicultural, né? Era até interessante que a gente tivesse movimentos realmente culturais no Brasil, ao longo do Brasil todo, exatamente para chamar a atenção do que é o Brasil de norte a sul, porque nós não conhecemos tudo, né? Você não sabe o que o Nordeste come, o que o Norte come. Então, realmente, a questão da democratização da cultura, a questão de investimento aí, das próprias empresas privadas, eles participarem, é uma coisa muito importante. É uma pena que vocês não tenham vindo aqui antes, para a gente poder bater. Mas na próxima vez, no ano que vem... Estamos aí. Já está marcado. Já Bom, está marcado. para o PISM, agora, em termos de redação, não temos comentários, né? Não, o PISM Nós não poderíamos falar de literatura, Literatura, né? sim. A prova do PISM, ela geralmente não vem nada neutra se alguém espera neutralidade. Os professores mantêm uma certa postura Aham. da banca de cobrar a reflexão, a interação de movimentos literários, coisas que fazem um aluno, principalmente do primeiro ano, refletir muito sobre a condição da literatura, questões que são abordadas na sociedade, e são provas muito contundentes com a realidade. Então, Juliana, eu não vou deixar você falar muito, porque nós vamos deixar aí esse docinho na boca do nosso telespectador aí, Uma mesa de debate. tudo bem. uma próxima mesa de debate, porque vocês vão voltar aqui falando sobre isso. Porque nós não fizemos uma para redação, né, que vocês não iam acertar, porque ninguém acertou. Não, ninguém né, vocês iam passar na trave, mas essa do PISM, vocês vão estar aqui conosco, tá bom? Vamos sim. Olha, achei muito bacana o debate, gostei muito do que vocês falaram, entendi, né? Eu não estava entendendo, entendi o lado dele, entendi o lado de Não, o vocês. nosso lado é o mesmo. Não, A gente está do mesmo lado. não, vocês estão do mesmo mesmo lado, lado, né? mas é porque você fez uma sugestão que ela brasileiros. contrapôs e tal. A gente acabou chegando num acordo e eu entendi realmente essa questão, porque eu não estava entendendo. Desde de domingo, quando o pessoal discutiu o negócio do cinema, eu fiquei assim meio, por que será que o pessoal está falando isso? Eu comecei a procurar e não encontrei a resposta. Vocês falaram, juro para você, com toda sinceridade, vocês me responderam aqui agora. O tema hoje foi tão bom que até o apresentador passou a entender do tema. Passou a entender o tema. Hoje eu entendi qual foi a crítica especificamente que você estava fazendo, a questão técnica da prova. Sim. Né? Porque eu achei que mesmo o cara não tendo acesso, as pessoas não estão mortas, tem internet, estão aqui, estão estudando, o cara lendo o texto ele conseguiria se basar, mas o que você falou, tem um detalhe técnico ali, que até para o cara negar ele teria que ter argumento. Sim. E essa maturidade o cara não teria. Bom, agora eu entendi. Muito obrigado, foi muito bacana. Gente, então, ó, por esse entendimento, por essa discussão ampla aqui que nós tivemos aqui, você vai voltar aqui para ver a parte de literatura do PISM. Isso aí é uma promessa. Tudo bem? Estamos juntos.
Então tá, e vamos estar, quem sabe vai estar aqui também o Ronald, né? O Ronald gosta de polemizar, ele chega junto, é bacana. Tá ótimo, mas isso que é bom. É bom pro vídeo bombar no YouTube, né? Para bombar, exatamente. Gente, então, muito obrigado pela presença de todos, Ronald, Maica, Juliane, e eu quero agradecer também você que nos acompanhou até aqui, pedir para que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ativando o sininho para que você seja avisado sempre que tivermos vídeos novos e tão interessantes quanto esse. Muito obrigado e até o próximo vídeo.